E olha, pessoal, o Senado aprovou um projeto que modifica a legislação de criação de novos municípios no Brasil. Com isso, Alagoas pode ganhar pelo menos 2 novas cidades, não é isso, Thaís? É isso mesmo, Juliana. A gente está falando do bairro do Benedito Bentes, que fica em Maceió, e do distrito de Luziápolis, que fica na cidade de Campo Alegre. Mas apesar de terem população suficiente para se transformarem em cidade, eles têm que ficar atentos aí a outras questões. A gente vai voltar com o repórter Marco Aurélio Melo, porque esse processo não é tão simples quanto parece, não é isso, Aurélio? Isso mesmo, Thaís, não é tão simples assim. Exatamente, houve a aprovação, depois de 16 anos de discussão pelo Congresso, da regulamentação para a criação de novos municípios, né? O Congresso finalmente aprovou aí, porque a partir da Constituição de 88 foram criados quase 2.000 novos municípios no país. Em 1996, houve uma emenda constitucional que barrou esse processo, porque estavam criando municípios sem qualquer critério. E após 16 anos de discussão, o Congresso aprovou a regulamentação. Se é econômica ou politicamente viável, a gente discute a partir de agora com o cientista político Ranulfo Paranhos. Muito bom dia, Ranulfo, obrigado por sua participação. Quais são essas etapas que precisam ser cumpridas a partir então dessa regulamentação? Bom dia. Inicialmente é preciso um estudo de viabilidade municipal, ou seja, identificar se há urbanidade, ou seja, se há um núcleo urbano nesse distrito, que é uma questão, né, muito técnica. Um segundo ponto é um plebiscito, né, uma consulta popular para saber se os populares têm interesse em transformar o município em nova cidade, né, no distrito em novo município. E o terceiro critério técnico é o número de habitantes, né? Então, o Brasil foi dividido em 3 regiões. Para a região Nordeste, por exemplo, cerca de 8.396 habitantes já está apto a ser transformado num novo município. Então, esses 3 critérios são técnicos. E o quarto critério, e aí eu acho que é o mais importante, é um critério exclusivamente político. É esse que vai decidir mesmo, né? Porque aí é elaborado um projeto de lei, e esse projeto de lei é submetido à Assembleia Legislativa, ou seja, para cada casa legislativa estadual de seus respectivos estados é que são submetidos os projetos de lei. E lá dentro é que os interesses políticos vão determinar se esse novo município vai ser criado ou não. Interesses políticos que podem se sobrepor, por exemplo, a uma consulta popular que diga que não aceita a proposta de separação, de repente pode acontecer. Mas se o critério técnico de que a população rejeita a criação do novo município, ele foi estabelecido, então não tem como o projeto de lei continuar na tramitação. Então é primeiro preciso estabelecer ou vencer esses 3 primeiros critérios, número mínimo de habitantes, aprovação por parte dos populares e o estudo de viabilidade municipal. Se esses 3 critérios estiverem estabelecidos, ou seja, obedecidos os critérios, aí sim a tramitação na Casa Legislativa vai ser possível. Ainda bem que há essas garantias. Ranulfo, nós temos uma pergunta do estúdio. Juliana? Sou eu, Aurélio, Thaís, que vai fazer a pergunta para o Ranulfo. Depois, inclusive, eu quero conversar com você, viu, Aurélio, sobre o jogo de sábado, mas não agora. Depois a gente conversa direitinho. Ranulfo, muito bom dia. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Pajuçara Amanhã. A dúvida que eu tenho é justamente isso que você começou a explicar agora há pouco com relação aos critérios. Esses critérios, esses 3 critérios, eles são objetivos? Eles precisam ser preenchidos por inteiro? Ou existem, por exemplo, se 2 critérios forem preenchidos, um deles não for preenchido, passa à frente? Como é que é isso? Assim, esse critério, ele é absoluto? A vantagem da regulamentação, né, que é um projeto de lei criado pelo Senado e vai para a Câmara dos Deputados, ele é alterado na Câmara dos Deputados e volta para o Senado, e finalmente ele foi aprovado pelo Senado e está em processo de sanção da Presidência da República, é que os 3 critérios têm que ser obedecidos, né? Então, mas são critérios mínimos, ou seja, se 10% da população aprovar que o município deve ser criado, esse critério já passa, né? E depois o número mínimo, ou seja, não pode ser 2 ou apenas 1, né? Mas tem que ser os 3 critérios. Agora, Ranulfo, a gente não corre o risco de ter novos municípios que economicamente vão ficar dependendo do Fundo de Participação dos Municípios como a principal fonte de receita, como acontece atualmente? A criação de municípios ainda é uma discussão muito nebulosa, né? Porque no limite ela passa por vontades políticas, né? E aí, ou seja, travestida de elementos técnicos, ou seja, de critérios técnicos para serem criados. E o importante perceber é que
há uma certa justiça em se criar um novo município, né? Ou seja, o município é criado com a justificativa de que há um distanciamento muito grande, tanto físico, né, quanto do ponto de vista de políticas públicas, do distrito em questão à sede do município. Então, essa é a justificativa. E, obviamente, que esse estudo de viabilidade econômica realizado pelas Assembleias Legislativas, eles vão dizer se esses municípios serão criados ou não. Agora, cá entre nós, né, quem vai estabelecer o critério para o estudo de viabilidade econômica, né, elaborado pela própria Assembleia Legislativa? Se você tem uma Assembleia menos institucionalizada, isso quer dizer que você vai ter um estudo menos criterioso. Consequentemente, o município pode ter ou não viabilidade econômica, e aí a sua pergunta é bom que a resposta já veio na pergunta, né? Há uma possibilidade da dependência econômica desse município ficar exclusivamente por parte do FPM. E aí, diga-se de passagem, né? O próprio Senado aponta, os defensores e aqueles que votaram favoráveis apontam que é como se você tivesse o mesmo bolo e redistribuísse esse bolo, ou seja, é como se você não onerasse a máquina pública, mas em tese eu duvido muito que você vai criar cerca de ou 188 ou 410 novos municípios e você não onere a máquina pública com isso. Até porque tem uma estrutura nova a ser criada, secretarias, prefeitura, Câmara de Vereadores. Exatamente. Aí, ou seja, não tem como você dizer que o Benedito Bentes, por exemplo, né, vai ser desmembrado de Maceió, aquela parte geográfica, tanto a parte geográfica quanto a econômica, ela vai ser completamente organizada ou gerida por recursos exclusivamente da economia do Benedito Bentes. Então, o que a gente pode ter no limite é novos prefeitos de novos municípios em caravana para Brasília, fazendo greve porque os municípios recém-criados não têm condições de autonomia econômica. Ok, então muito obrigado, Ranulfo, por seus esclarecimentos. E vale lembrar, né, que um dos principais argumentos pela emancipação política, por exemplo, do Benedito Bentes aqui em Maceió, é de que aquela região dispõe de um shopping, né, o segundo de Alagoas, dispõe também de uma indústria de refrigerantes e uma indústria, uma usina de açúcar. Mas a pergunta que fica é, será que isso é suficiente para gerar riquezas e gerar impostos suficientes para atender a todas as demandas? Fica a pergunta, então. Voltamos aos estúdios do Jornal da Pajuçara amanhã. Juliana, Thaís. Obrigada, Aurélio. A gente espera, né, Aurélio, que as pessoas, já que as pessoas têm esse poder, né, já que os moradores, tanto do bairro do Benedito Bentes quanto os moradores do distrito lá de Luziápolis, que eles têm esse poder aí de votar nesse plebiscito, que eles possam analisar com cuidado, com carinho essas informações, para que eles não sejam mais vítimas aí dessa necessidade de tantos municípios dependerem do FPM, né? Exatamente, e é preciso que essa população obtenha informações, né? Claro que se houver um plebiscito, os dois lados vão apresentar seus argumentos e cabe à população analisá-los e decidir pelo que for melhor para ela. Afinal, se for bom, ela vai sofrer as consequências, se for ruim, ela também vai sofrer essas consequências. Thaís, Juliana.